me chamo Arlene e você está no canal Vasco Meu Mundo para mais um giro de notícias do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Antes de começar, eu quero estar pedindo para você que não é inscrito e está aqui pela primeira vez, inscrever-se, vem fazer parte da família Vasco Meu Mundo para ficar sempre por dentro das notícias do nosso gigante na minha voz. Deixa o like no vídeo que vai estar me apoiando pra caramba também aqui no YouTube, para o YouTube entender que os meus conteúdos são bons, são relevantes e está transmitindo para mais vascaínos. E o principal, não esqueça de ativar o sininho das notificações para sempre ser notificado pelo YouTube quando eu postar novos vídeos aqui. Fez tudo isso, eu vou direto ao ponto, que é falar do nosso amado clube, e eu começo falando a respeito dos bastidores da busca frustrada do Vasco por um zagueiro na janela de transferências. No dia 10 de julho, quando a janela de transferências abriu no Brasil, a prioridade do Vasco era a contratação de um zagueiro. Em aproximadamente 2 meses, o clube fechou com 6 reforços, todos do meio de campo para frente. A janela foi encerrada nesta segunda-feira, dia 2 de setembro, sem que nenhum jogador chegasse para a posição que é de zagueiro, né? O que houve? O último alvo da diretoria foi Ian Avinovich, zagueiro do Newell's Old Boys da Argentina. Numa negociação apressada, os clubes chegaram a um acordo, faltando poucas horas para o fim do período de inscrições, mas as documentações não foram enviadas a tempo. O Newell's diz que a culpa foi do Vasco, que internamente acredita que as exigências feitas de última hora pelos argentinos melaram a negociação. Com o encerramento da janela, o Vasco seguirá no mercado em busca de um ou mais reforços para o setor, mas a partir de agora só poderá contratar jogadores que estão sem contrato. As opções disponíveis no elenco para a posição são João Vitor, Maicon Léo Rojas e os jovens Lincoln e Luiz Gustavo da base. Agora eu te pergunto, onde o Vasco errou nas buscas? Pois o clube buscou vários nomes que não deram certo, né? Quando a janela de transferências abriu, João Vitor, o principal zagueiro do elenco, estava se recuperando de lesão. Léo e Maicon já eram jogadores questionados com frequência e Rojas vinha recebendo poucas oportunidades. O clube tentou negociar o Paraguai nesse período, mas não teve sucesso. Por isso, a busca por um zagueiro era prioridade. O clube elaborou uma lista com diversas opções dentro de um mesmo perfil. Um jogador experiente que chegaria para ser o xerife da defesa. Inicialmente, essa característica era inegociável para a diretoria. As contratações são responsabilidade do executivo de futebol, para deixar bem claro aqui, Marcelo Santana. Mas o presidente Pedrinho e o diretor Felipe são muito ativos nesse sentido. Pepe, ex-Real Madrid, que na ocasião disputava a Eurocopa com a seleção de Portugal, foi um dos primeiros alvos do Vasco, mas o luso-brasileiro de 41 anos informou que não tinha interesse em retornar para o Brasil. No mês passado, ele anunciou sua aposentadoria do futebol. Outros jogadores pelos quais o clube formalizou interesse foram Maurício Lemos, do Atlético Mineiro, Rafael Tolói, do Atalanta, Adrielson, do Lyon e Mina, do Cagliari. A diretoria também abriu negociações com Luan Pérez, do Fenerbahçe, mas considerou alta a pedida salarial do jogador e encerrou as conversas. Por fim, ele foi contratado pelo Santos. A questão financeira foi o motivo de algumas negativas no mercado. A folha salarial foi aliviada em mais de 1 milhão com a saída de jogadores, mas o clube não tem condição de pagar altos valores pelas transferências e precisou esticar a corda para acertar as contratações de Jean Davi e Maxime Domingues, por exemplo. Aí veio a mudança de perfil. Apesar da dificuldade para contratar, o Vasco insistiu por muito tempo no perfil do zagueiro experiente e colecionou frustrações na janela. Internamente, há quem acredite que o clube demorou para mudar a chave, que no caso foi essa mudança de perfil que eu falei aí acima, né, que eu falei anteriormente. O plano A da direção do Vasco para a defesa se enquadrava nesse perfil com rodagem e que chegasse para resolver. O GE apurou que se tratava de um defensor brasileiro que está empregado na Europa, mas que não vinha sendo escalado nessa temporada. A negociação não era simples e não se concretizou. No meio do caminho, Vitor Bastos, chefe de scout do Vasco, aceitou a proposta do Atlético e encerrou sua passagem pelo clube depois de 2 anos e meio. Houve debate para avaliar os rumos nas 4 semanas restantes de mercado. E só a partir daí foi que a diretoria alterou os filtros e passou a considerar a contratação de um zagueiro mais jovem.
A lesão de Adson também obrigou o clube a dividir esforços. Maxime Domingues já havia sido mapeado, mas a sua contratação subiu alguns degraus de prioridade depois que o atacante optou pela cirurgia para tratar das dores na perna. Ele dificilmente volta a atuar nessa temporada. Eu espero que ele volte, né, com força total, porque o Adson estava sendo muito importante, uma peça fundamental para a gente, né, considerado por mim o motorzinho do Vasco, e infelizmente nós tivemos essa perda, né? Ele vai passar por cirurgia, mas eu espero do fundo do coração que ele volte ainda nessa temporada. Caso não volte, que volte 100% para a temporada que vem, que com certeza ele ajudará muito o Vasco, porque o Adson joga bola. E você que ficou comigo até aqui, fala aí, deixa a sua opinião nos comentários sobre essa janela frustrada do Vasco para trazer reforços, né? Principalmente o zagueiro que nós estávamos precisando. Eu achei muita incompetência, muita imaturidade eles deixarem para as últimas horas para resolver a chegada de um zagueiro que infelizmente não veio, né? Só que o Vasco continua mapeando um zagueiro que não tenha contrato com nenhum clube no mercado, e eu espero que encontre, assim como encontrou o Verratti e Payet. No mais é isso, você que ficou comigo até o final do vídeo, deixou o like para fortalecer o canal, se inscreveu se não é inscrito e está aqui pela primeira vez, ativou o sininho das notificações para sempre ser notificado pelo YouTube quando eu postar novos vídeos aqui. Se fez tudo isso, meu muito obrigada, tamo junto, isso aqui é Vasco. Vamos por mais, sempre pensando alto, pensando lá em cima, que é onde o Vasco precisa estar sempre. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais notícias do nosso gigante para você. Saudações vascaínas, tchau.